Olá, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Hoje com a gente o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. A nossa conversa vai ser via internet. O senador está no escritório político em Porto Alegre. E entre os projetos do senador está o que retoma a prisão depois da condenação em segunda instância. O senador tenta agora colocar o projeto em votação em regime de urgência. Senador, muito obrigado pela participação aqui com a gente no JR Entrevista. Qual o desafio nesse momento para conseguir emplacar esse projeto? É um assunto que está meio parado nessa discussão no Congresso Nacional, também no Palácio do Planalto. E agora o senhor ainda precisa mobilizar virtualmente todos os senadores? Meus cumprimentos a todos vocês, aqueles que nos acompanham, em particular a vocês, Tiago e Yuri. Olha, os desafios são inúmeros. O primeiro deles é aquele problema inesperado que é a pandemia. O coronavírus veio conspirar contra tudo que existe no mundo. Não bastasse as perdas de vidas, as falências de empresas, as perdas de empregos, as falências de empresas, nós estamos tendo prejuízos também no Poder Legislativo. Esse projeto de lei 166, que é o da prisão após condenação em segunda instância, é de 2018. Estamos insistindo há muito tempo para colocá-lo em discussão e pauta. Entretanto, temos enfrentado, Tiago e Yuri, inúmeras adversidades. Uma delas é do próprio Supremo Tribunal Federal, porque antes de terminar o ano, quando houve a votação do 6-5, que restabeleceu a libertação, isto é, não prender após a segunda instância, por aquele 6-5 com o voto de Minerva do ministro Toffoli, nós restabelecemos também a nossa luta, que prossegue até hoje. Com a pandemia ficou impossível. Agora, como nós já estamos com perspectivas de retorno à atividade presencial a partir do dia 17 de agosto, nós vamos também retomar a insistência para que vá à votação. Um outro obstáculo, eu sou obrigado a dizer, embora com constrangimento, é o nosso presidente da casa. O presidente Davi Alcolumbre, ele não gosta do projeto de lei, que é um projeto de lei que modifica o artigo 283 do Código de Processo Penal. Portanto, ele vale, inclusive, com efeito retroativo. Mas o presidente da Casa, do Senado, ele está dando prioridade a uma PEC, que está lá na Câmara dos Deputados e que é muito abrangente. Senador, Sim. É exatamente esse ponto que eu gostaria de tocar, porque há uma discussão se, por meio de um projeto de lei, seria possível determinar a prisão após a condenação em segunda instância. O senhor está convencido de que, por meio de um projeto de lei, é suficiente? Não seria necessária uma proposta de emenda à Constituição? Não é necessário a emenda constitucional, porque não se trata de cláusula pétrea. E ninguém deve esquecer que a prisão em segunda instância já teve idas e vindas. Ele valia até 2011. Depois, em 2016, houve uma alteração. Em 2019, quando chegou a hora de grandes figurões, poderosos, empresários e políticos, ameaça dele para a cadeia, houve então a nova votação, revogando o que estava valendo até ali. Portanto, se trata de um dispositivo alterado várias vezes. E o que nós queremos agora é que volte ao que era anteriormente. O senhor vê vontade política? Que após segunda instância possa haver a prisão. Com isso, se evitando essas protelações infindáveis, onde, na maioria dos casos, são levados para a extinção da punibilidade pela prescrição, pelo decurso de prazo. Senador. Então, nós já temos, inclusive, para concluir essa resposta, nós já temos, inclusive, um manifesto liderado pelo senador Major Olímpio, com 46 assinaturas, pedindo ao presidente do Senado para que coloque em votação. E estamos ainda atrás do número suficiente para o requerimento de urgência. E é o que nós vamos fazer tão logo voltemos para as sessões presenciais do Senado. Senador, mas o senhor vê vontade política de tocar essa proposta adiante?
Não, no Senado eu vejo ao contrário, eu vejo contra a vontade. Inclusive, houve em novembro, Tiago e Yuri, houve em novembro uma reunião que eu taxei de maquiavélica na oportunidade. Foi uma reunião na casa do presidente do Senado, Alcolumbre, com a presença dos líderes partidários da Câmara e do Senado. Como os líderes da Câmara são em maior número, porque são mais partidos, maior número do que os líderes do Senado, ele juntou as lideranças todas e, na soma dos votos, deu a prioridade para se valorizar a PEC que está lá na Câmara dos Deputados. E, com isso, houve o desinteresse e até um procedimento contrário para que acelere a votação no Senado. Mas nós temos, no Senado, também uma lista pronta desde o ano passado, com 44 assinaturas, isto é, mais do que a metade. Nós temos números suficientes para aprovar esse projeto de lei 166 no Senado Federal. E aí depois que vá para a Câmara. Portanto, se trata de uma discussão confusa, uma discussão muito antagônica, porque alguns dão preferência à PEC da Câmara e nós damos preferência ao projeto de lei do Senado. Agora, senador, de toda forma, o senhor considera fundamental nessa luta para o combate à corrupção que se restabeleça a prisão em segunda instância? Ela é tão fundamental assim para a luta de combate à corrupção ou teríamos outros pontos mais importantes? Não, o principal é recuperar o que vinha se fazendo. Porque enquanto não tinha nenhum político envolvido, as condenações de empresários valeram e eles foram para a cadeia. Inclusive, o presidente da maior empreiteira de obras do Brasil foi preso, esteve lá 2 anos e tanto preso. Agora, quando chegou a hora de políticos, aí é que surgiu toda a discussão, que foi amparada pelo Supremo Tribunal Federal e, naquele 6-5, revogou o que vinha se cumprindo até ali. Então, nós temos que reabrir a discussão, porque até aquele momento não havia lei, não havia uma lei clara, se deve cumprir ou não, após condenação em segunda instância. E por isso se altera o artigo do Código de Processo, onde está ali a lista de prisões previstas, prisão preventiva, prisão temporária, prisão administrativa. O meu projeto de lei simplesmente acrescenta mais uma hipótese de prisão. Isto é, prisão após condenação em segunda instância. E é isso que nós queremos votar. Senador, agora mudando de assunto, o senhor é autor de uma proposta de emenda à Constituição que muda a forma de indicação para o Supremo. Explica para a gente, por favor, qual que é essa proposta e como se daria essa indicação ao Supremo, lembrando que hoje é o presidente da República que faz essa indicação e é o Senado que aprova depois o nome para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Os países adiantados da Europa, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Suécia, todos têm como critério prazo fixo, mandato fixo para os ministros da Suprema Corte. E tem critérios diferenciados, onde uma indicação dos Estados Unidos é feita pelo presidente da República e a sabatina leva vários dias. No Brasil não tem sido assim. No Brasil são sessões viciadas, onde os integrantes da Comissão de Constituição se demoram em elogios, em recapitulação do que realizou o candidato. E aí o que nós temos visto? Nós temos visto um critério monocrático do presidente da República, que indica os candidatos ao Supremo Tribunal Federal conforme afinidades partidárias, afinidades políticas, amizade pessoal, conveniências. Você veja que o governo do PT, de Lula e Dilma, são responsáveis pela indicação de 7 ministros do Supremo Tribunal Federal. Senador, e como o senhor gostaria que ficasse a proposta do senhor? Ela propõe exatamente o quê? Como seria a indicação? Explica para a gente, por favor. A minha proposta é a PEC 35, que é o primeiro projeto que apresentei ao chegar no Senado em março de 2015,
dos 71 projetos que eu tenho, esse é o primeiro, é o APEC 35, propõe que uma comissão de juristas, formada por representantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Defensoria-Geral da República, do Conselho Federal da OAB, este grupo integrante de uma comissão, após a vacância lá no Supremo, esta comissão se reúne em até um mês e formula uma lista tríplice, levando em conta o notório saber jurídico, 15 anos no mínimo de experiência como magistrado, como professor, como autor de obras jurídicas, como procurador de justiça, enfim, alguém vivido na lida jurídica ou no judiciário. Leva essa lista tríplice para o presidente da República, aí sim, aí ele retira o nome e manda para o Senado Federal fazer a sabatina. Esse é o critério, a fim de que se evite os vícios que nós estamos vendo aí de um Supremo Tribunal Federal hoje tão atacado, tão desprestigiado, exatamente pelo sistema de composição que está errado. Como se tem. Aí está o próprio exemplo do ministro Alexandre de Moraes, que está exorbitando completamente as suas atribuições, podendo, inclusive, fornecendo, inclusive, elementos até mesmo para o processo de impeachment. Isso não pode ser assim. A mais alta corte do Brasil tem que se caracterizar pela independência, pela imparcialidade, pela respeitabilidade, que é o que não vem acontecendo. Bom, e antes a gente continuar com esse assunto, senador, eu quero só fazer um lembrete aqui a todos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Um outro fato importante desse projeto do senhor, senador, é que prevê um mandato, né, de 10 anos para os ministros do Supremo. Hoje eles ficam até os 75 anos. O senhor estava falando do ministro Alexandre de Moraes. O senhor é um crítico a essas últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Por quê, senador? Eu sou um crítico e deploro extremamente o que tem acontecido. Porque essa atitude, essa abertura de um inquérito completamente ilegal, que foi instaurado em abril do ano passado pelo presidente da Casa, Toffoli, não tem esse poder. A atribuição para instaurar uma investigação compete, por dispositivo constitucional, compete ao Ministério Público, no caso aqui, a Procuradoria-Geral da República. Entretanto, por escolha do presidente do Supremo, sem sorteio, que é outra irregularidade, porque qualquer distribuição de processo tem que ser por sorteio, escolheu o senhor Alexandre de Moraes, porque o Supremo Tribunal Federal vinha sendo criticado, vinha sendo atacado. Ora, não é possível, como agora acontece, em que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, seja ao mesmo tempo vítima, porque ele é um que tem sido ofendido, ele é vítima, ele é investigador, ele é acusador e vai ser julgador. Isso é o absurdo dos absurdos. Isso é a suprema desmoralização. Por isso, nós esperamos, no retorno das atividades presenciais, que se retome a PEC 35, que, aliás, está pronta para votar, depois de várias idas e vindas da Comissão de Constituição e Justiça para o plenário, vem e volta, agora está pronto. E tem aqui um detalhe muito importante, Tiago e Yuri, é que o relator dessa matéria, que é o eminente senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, ele apresenta uma emenda pela qual só valerá a mudança a partir da próxima legislatura. Portanto, aqueles que se queixam que agora haveria uma alteração constitucional que impediria o atual presidente da República de também indicar os seus preferidos nesse ano para o lugar de Celso de Mello, que alcança a compulsória no fim do ano. Marco Aurélio Mello, que termina no ano que vem, que Bolsonaro também tenha o direito de indicar os seus, para valer, portanto,
a alteração constitucional a partir da próxima legislatura. E é o que nós esperamos que aconteça, porque, repito, a matéria está pronta para ser colocada em debate e votação no plenário do Senado Federal. Agora, senador, por que o modelo atual, na visão do senhor, não tem funcionado? Já que o PT fez a indicação do maior número de ministros que hoje compõem a corte, mas sofreu investigações e decisões duras desse mesmo Supremo, inclusive nas investigações do Petrolão, nos avanços da Operação Lava Jato e também no exemplo do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Bem, em parte pela composição do Supremo anteriormente. Você veja que houve mudanças, houve Peluso, que saiu, Joaquim Barbosa, portanto, houve mudanças na composição do Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós precisamos de uma mudança, inclusive acabando com a vitaliciedade. Isto é, não é admissível que um ministro, que inclusive foi reprovado 2 vezes em concurso para juiz de direito, permaneça lá por 30 anos. Nós precisamos que haja uma oxigenação da jurisprudência. E isto, com essa demora toda essa demora de permanência, isso não renova a jurisprudência. Então, a minha proposta da PEC 35 é para que o mandato seja de 10 anos, que é o normal também em países como a Alemanha, Itália, Suécia, Espanha, que é 8 a 12 anos. Que tenhamos aqui 10 anos. Senador, começou, né, já a discussão no Congresso Nacional em torno da reforma tributária. O governo agora enviou uma proposta, e uma das principais pontos, né, o ponto mais polêmico, ainda não chegou nesse nível de discussão, mas o governo deve enviar a proposta de criação de um imposto de pagamentos digitais. A ideia do ministro Paulo Guedes é tirar impostos sobre a folha de pagamento das empresas. A gente teve nessa terça-feira o dado do CAGED aí, que mostra que 1.200.000 empregos foram eliminados, né, nesse primeiro semestre, muito por conta da pandemia. O senhor acha que há espaço, nesse momento, para se discutir a criação de um imposto desse, de pagamentos digitais, para retirar os impostos da folha de pagamento? Olha, Tiago e Yuri, as consequências da pandemia são desastrosas e um dos desastres maiores é o desemprego. Agora, a desoneração da folha de pagamento das empresas, eu acho que na atual circunstância é uma necessidade, senão vai continuar o desemprego. Parece que vai se ampliar mais o desemprego. Com relação a esta inovação, é algo que é muito complexo, porque, veja bem, o mundo evoluiu tanto, não é? A chamada nova economia trouxe esse movimento extraordinário pela internet, que é algo que alguns anos atrás não existia. Então, isso está criando uma nova base de tributações. E é aí que o governo está se fundamentando para criar um imposto. Hoje em dia tem muita gente que está nos ouvindo que não mais vai ao mercado para fazer uma compra, não vai mais ao shopping, compra pela internet. Isso aí o governo quer tributar. Essa é a novidade, seria a nova CPMF. A nova CPMF seria a tributação sobre as relações tecnológicas pelo recurso digital que hoje é tão usado. Eu tenho a impressão de que, se for uma coisa módica, até é aceitável, porque, de fato, é um conforto, é um benefício que o consumidor está tendo. É um novo estilo de consumo que nós estamos experimentando também no Brasil. Eu tenho gostado, nesse particular, da proposta do Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da comissão mista, que exatamente encontra neste refúgio uma alternativa para buscar um novo imposto, mas que não seja demasiado. Porque, afora isso, não tem como, na reforma tributária, onde a reforma tributária quer simplificar os tributos, quer fundir alguns deles, e nós temos uma discussão muito ampla. Eu não sei quanto tempo nós vamos precisar
porque tem a proposta de reforma lá na Câmara do Baleia Rossi, tem a reforma do Luiz Carlos Rauli no Senado, e agora está chegando a proposta do governo, através do ministro Paulo Guedes, que pretende que seja fatiada, isto é, ele quer começar pelas beiradas, ele quer começar devagar, não é? Eu acho que até certo ponto é inteligente, mas isso vai fazer com que essa reforma tributária vá suceder por longo prazo. Senador, o JR Entrevista vai fazer agora um rápido intervalo. E na volta a gente fala sobre as ações do Senado no combate à pandemia. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e hoje aqui com a gente o senador Lazier Martins do Podemos do Rio Grande do Sul. Senador, o Senado tem um orçamento aí anual de 4,5 bilhões de reais. O senhor tem uma proposta para reduzir, enxugar esse orçamento? Olha, Tiago e Yuri, no ano passado, quando eu cheguei, quando eu já estava no Senado, sempre me chamou a atenção o custo do Senado. Não pelo Senado, o Tribunal de Contas da União é outro absurdo, o Supremo é igual, o Executivo nem se fala com o número de funcionários, com o gasto das estatais, mas eu pensei e fiz com a minha equipe uma profunda investigação sobre os itens aonde o Senado gasta. E aí levantamos que esse orçamento, que este ano de agora é de 4,553 bilhões de reais para 81 senadores, e onde nós temos mais de 8 mil funcionários, entre os terceirizados, entre os efetivos, entre todos, enfim, não é possível tanto gasto. Então, fizemos um levantamento e chegamos à conclusão de que dá para economizar em torno de 500 milhões de reais por ano. Com 4 milhões, dá para trabalhar muito bem e até com algum luxo dentro do Senado Federal. Entrei no ano passado com esse projeto de resolução, que é um projeto para resolver questões internas. O presidente do Senado jamais quis colocar em discussão. E nesse ano, em razão da alteração dos valores, com algumas rubricas tendo alguns acréscimos, entrei com um novo projeto de resolução. E tenho repetido o pedido, apesar da pandemia estar atrapalhando, para que se venha para a discussão, isto é, a redução de gastos do Senado. E nós vamos continuar insistindo. Enquanto eu estiver no Senado, nós vamos batalhar nesse sentido. Ao mesmo tempo, vamos começar a chamar a atenção o que é o gasto de outros poderes, das estatais, do Tribunal de Contas e assim por diante. Porque num país pobre como nós, com a desigualdade que nós vivemos, é um absurdo o contribuinte brasileiro pagar pesadíssimos impostos para gastar tudo isso que está gastando, aí cerca de quase 80%. Vai para pagamento de despesas com a máquina, com a infraestrutura, e com isso não se atende às obras de infraestrutura. Precisamos de uma revolução de costumes nos gastos da República. E é por isso que apresentei esse projeto. Agora, senador, nesse projeto que o senhor apresentou, estudo que o senhor fez, quais são as áreas que o Senado poderia economizar, onde tem maior desperdício de dinheiro público? São várias. São mais ou menos 16 a 18 áreas. Mas eu citaria, não pela ordem hierárquica de importância, mas, por exemplo, os terceirizados. São empresas terceirizadas há vários anos, onde não se repete a licitação a cada ano ou a cada 2 anos, não se repete. Sempre se faz um aditivo, se passa a pagar mais. Quando se fizéssemos licitações, provavelmente haveria interessados oferecendo menores preços. Dá para economizar por aí. Uma outra coisa é o número de servidores. Tem senador com 70 servidores. Eu tenho 14 e dá conta perfeitamente. E são 2 itens. Outra situação é o combustível.
se gasta muito combustível. Até mesmo as passagens aéreas, não precisa 5 passagens aéreas por mês. 4 dá muito bem. E eu, por exemplo, jamais gastei mais do que 1/3 em passagens aéreas. Dá para economizar as despesas de gabinete, enfim, eu não sei número. Se eu soubesse que você me perguntar, eu traria aqui a lista não, mas são de todas. mesmo. Mas são muitos itens. Senador Lazier, a gente está falando aí de um assunto que acaba remetendo à reforma administrativa. A gente falou também da reforma tributária, a gente teve a reforma da Previdência ano passado e agora, né, com a pandemia, essas reformas diminuíram o ritmo de discussão. O senhor vê vontade política no Congresso Nacional para tocar essa quantidade de reformas? Como que o senhor tem sentido o ambiente político, mesmo estando aí no Rio Grande do Sul, né, longe dos colegas aqui em Brasília, já que cada senador está em seu estado? Olha, nós não estamos acostumados no Brasil a viver grandes reformas. Esse é o primeiro problema. Não temos o hábito, mas o Brasil precisa disso. A reforma administrativa é imperiosa. Ela é tão ou mais importante que a reforma tributária, porque uma das causas pelas quais se pede tanto a reforma tributária, os tributos são tão altos, exatamente porque o gasto público é demasiado. Se nós reduzirmos o peso do Estado, dá para reduzir impostos. Então, essas duas reformas poderiam muito bem correr paralelamente. Até houve essa proposta no final do ano passado, que enquanto que a Câmara iria discutir e votar a reforma tributária, nós, do Senado, poderíamos discutir e votar a reforma administrativa e depois trocávamos as matérias. Mas isso acabou sendo esquecido, não se levou adiante, e agora o que tudo indica, a reforma tributária vai andar antes. Quando se tivesse andado em primeiro lugar a reforma administrativa, nós já iríamos perceber que dá para diminuir muitos tributos brasileiros, porque não seria tão grande o gasto com a máquina. E no meio à pandemia, o senhor tem um projeto bem interessante, que é o que aumenta a pena para quem desviar recurso público da saúde. Além disso, o senhor também é relator do projeto que prevê limites de juros de crédito em cheque especial menores durante a pandemia. São 2 exemplos de ações que seria muito importante a gente ter aprovadas neste momento? São muito importantes. Agora, o problema, meus prezados amigos, é que nós não conseguimos agilidade, não conseguimos prioridade para esses projetos. Esse aí de abusar com relação a verbas destinadas para a saúde em tempos de pandemia, isso aí é hediondo, isso não se admite. Tem que punir seriamente esses que desviam essa verba que deveria servir ao atendimento dos doentes com a pandemia. E com relação ao rebaixamento dos juros no cartão de crédito e no cheque especial, é um projeto do senador Álvaro Dias, no qual eu sou relator. O Álvaro Dias propôs um percentual de 20% àquele que não conseguir pagar a sua dívida na data do vencimento, porque aí ele cai naquele parcelamento rotativo, onde os bancos e algumas empresas do varejo estão acostumados a cobrar 200%, 300% e até 400%. Isso é um absurdo. Ora, então, nessa época de pandemia, em que há desemprego, em que há tanta gente morrendo, há tanta empresa falindo, é justo que se amenize a situação do devedor valendo essa redução do juro que eu propus para 30%, que é o que está agora na proposta, até 31 de dezembro. É só até lá para fazer a experiência. Depois os bancos que retomem a sua voracidade para o ano que vem, mas que pelo menos na época da pandemia se restrinja a juros de 30%. Bom, mas não tem expectativa ainda de discussão, senador. A gente vai fazer uma rápida pausa e na volta do intervalo o cenário para as eleições de 2022. Continue com a gente.
O JR Entrevista de hoje está recebendo o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul. Senador, nas últimas eleições, nós tivemos uma marca muito grande, uma força eleitoral muito grande do combate à corrupção. Agora, com o governo Bolsonaro eleito, nós temos já outras pautas na mesa. Como que o senhor vê essa questão do combate à corrupção e as discussões até as eleições de 2022? Esse debate vai perder força até lá, senador? Eu acho que se houver a ameaça de perder força, nós temos que reanimar esse projeto, essa disposição mental de todos os brasileiros, porque o Brasil foi muito enxovalhado, foi muito dilapidado ao longo dos últimos anos, exatamente pela corrupção. Um país continental como o nosso, com tantas riquezas, não poderia estar na situação em que nós estamos, onde a metade da população brasileira ganha menos de 3 salários mínimos por mês. Isso é um absurdo. As desigualdades são brutais. Então, já houve na última eleição, 2018, já houve uma razoável mudança. No Senado Federal, houve uma recomposição inédita de 54 cadeiras colocadas em disputa, 46 foram mudadas, mas não foi o suficiente ainda. Nós precisamos que a população brasileira, que já despertou para a importância do seu voto, que ela continue acordada, atenta, para continuar mudando, acabar com a velha política, com a barganha, com o trambique, com o toma lá da cá, que é a característica da política brasileira. E isso, o nosso eleitor tem que estar atento para isso e olhar bem em quem ele vai votar. Trazer gente nova, gente de princípios, gente de vida limpa para colocar na política, a partir das vereanças e a partir das prefeituras. Para daqui a 2 anos, já mais habituado, o eleitor brasileiro saiba escolher melhor. Senador, ainda sobre esse tema, o cenário para 2022, há uma expectativa de que o ex-ministro Sérgio Moro possa se filiar ao Podemos. Ele tem uma ligação com o senador Álvaro Dias, né, que é um dos principais líderes aí do Podemos. O senhor acredita que o ex-ministro Sérgio Moro vai ser um candidato em 2022? Como que o senhor tem acompanhado esse bastidor? Eu tinha a impressão, até algumas semanas atrás, que o Sérgio Moro não era candidato. Mas eu tenho percebido alguns movimentos dele ultimamente que me faz pensar de que está crescendo nele a ideia de concorrer. Se vai ser a presidência da República, ou se vai ser ao Senado Federal pelo estado do Paraná, ou se vai ser uma composição onde ele figure como vice, não sei. Mas é um homem íntegro, um homem de muita qualidade. É o grande herói nacional dos últimos tempos. Se cometeu excessos, se extravasou a sua decepção ao sair do governo Bolsonaro, isso tem que relevar. Afinal de contas, ele sacrificou uma vida profissional como magistrado e não conseguiu realizar o que pretendia. Ele é humano, isso tem que ser conhecido, tem que ser reconhecido. Mas eu estou achando que há sinais de que o Sérgio Moro possa concorrer. Informação importante, senador, muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Senador, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no JR Entrevista. Eu agradeço também a sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.